Conta um Conto apresenta de Sir Arthur Conan Doyle, O Problema Final. Narração: Marcelo Fávaro. Bem, é com o coração pesado que movimento a minha caneta para escrever estas últimas palavras do relato que tenho feito dos dons singulares pelos quais meu amigo Sherlock Holmes se distinguia. De um modo incoerente e, sinto profundamente, por completo inadequado, empreendi dar conta de minhas estranhas experiências na companhia dele. Desde o acaso que primeiro nos reuniu na época do estudo em vermelho, até o tempo da interferência dele no assunto do tratado naval. Interferência que teve o efeito inquestionável de prevenir uma complicação internacional séria. E era a minha intenção ter parado lá e não ter dito nada sobre aquele evento que deixou um vazio em minha vida, que o passar de 2 anos fez pouco para preencher. Porém, minha mão viu-se forçada pelas recentes cartas nas quais o coronel James Moriarty defende a memória do irmão dele. E não tenho escolha senão a de expor ao público os fatos, exatamente como aconteceram. Só eu conheço a verdade absoluta sobre o assunto. E estou satisfeito por ter chegado a hora em que para nada serve escondê-la. E até onde eu sei, só foram feitos 3 relatos. O do Diário de Genebra, no dia 6 de maio de 1891. O despacho da Reuters dos jornais ingleses, no dia 7 de maio. E, finalmente, a recente carta à qual aludi. Desses, o primeiro e o segundo foram extremamente condensados, enquanto o último é, como mostrarei agora, uma distorção absoluta dos fatos. E cabe a mim contar, pela primeira vez, o que realmente aconteceu entre o professor Moriarty e o senhor Sherlock Holmes. E é possível que lembrem que, depois de meu matrimônio e minha estreia subsequente na prática privada, modificaram-se as relações íntimas que existiam entre mim e Holmes, até certo ponto. Ele ainda me procurava às vezes quando desejava um companheiro em suas investigações. Mas essas ocasiões ficaram cada vez mais raras. Até que, no ano de 1890, só tenho registro de 3 casos. Durante o inverno daquele ano e o começo da primavera de 1891, vi nos jornais que ele tinha se envolvido, a pedido do governo francês, em um assunto de importância suprema, e recebi 2 notas de Holmes, vindas de Narbonne e de Nimes, a partir das quais concluí que provavelmente a permanência dele na França seria longa. Então, foi com certa surpresa que o vi entrar em meu consultório na noite de 24 de abril. Surpreendeu-me o fato de ele estar mais pálido e mais magro do que o habitual. Sim, tenho abusado da minha saúde, ele observou, respondendo ao meu olhar ao invés de as minhas palavras. Eu tenho me sentido um pouco pressionado ultimamente. Tem alguma objeção a que eu feche as venezianas? A única luz do quarto vinha do abajur da mesa na qual estava lendo. Holmes esgueirou-se pela parede, fechou as persianas e trancou-as com firmeza. Você está com medo de algo? Perguntei. Bem, sim. De quê? De armas. Meu querido Holmes, o que você quer dizer? Eu acho que você me conhece bastante bem, Watson, para saber que não sou de modo algum um homem nervoso. Ao mesmo tempo, é estupidez e não coragem recusar-se a reconhecer o perigo quando ele está próximo de você. Eu poderia convidá-lo para uma partida? Dei uma tragada profunda no cigarro como se isso o acalmasse. Eu devo me desculpar por chegar tão tarde, disse ele.
Em seguida, lhe pedi para não ser muito convencional e me permitir sair de sua casa pelas portas dos fundos. Mas o que significa isso? Eu perguntei. Ele mostrou sua mão, e eu vi na luz do abajur que 2 de suas juntas estavam esfoladas e sangrando. Não é nada superficial, como vê, disse ele sorrindo. Pelo contrário, é sólido o bastante para um homem quebrar a mão. A senhora Watson está em casa? Ela está viajando, fazendo uma visita? É mesmo? Você está só? Totalmente. Então é mais fácil propor que venha comigo durante uma semana para o continente. Para onde? Qualquer lugar. Para mim tanto faz. Havia algo muito estranho em tudo isso. Não era da natureza de Holmes tirar um feriado sem propósito. E algo em sua face pálida e cansada me disse que os nervos dele estavam na mais alta pressão. Então, ele viu a pergunta em meus olhos, e unindo as pontas dos dedos e apoiando os cotovelos sobre os joelhos, explicou a situação. Você provavelmente nunca ouviu falar do professor Moriarty? Nunca? Aí é que estão a genialidade e a maravilha da coisa, ele gritou. O homem invade Londres e ninguém ouve falar dele. Isso é o que o põe no pináculo dos anais do crime. Digo-lhe com toda a sinceridade, Watson, que se eu pudesse acabar com esse homem, se eu pudesse livrar a sociedade dele, sentiria que minha própria carreira tinha alcançado o seu ápice e estaria preparado para dar um rumo mais sossegado à minha vida. Cá entre nós, os recentes casos nos quais fui de ajuda à família real da Escandinávia e à República Francesa me deixaram em uma tal posição que eu poderia continuar vivendo, bem, de maneira mais tranquila e concentrar minha atenção em minhas pesquisas químicas. Mas não poderia descansar, Watson. Não poderia ficar quieto em minha poltrona se soubesse que um homem como o professor Moriarty está caminhando pelas ruas de Londres sem ninguém para enfrentá-lo. E o que ele fez? A sua carreira é extraordinária. Ele é um homem de berço e educação excelentes, dotado de uma capacidade fenomenal para a matemática. E aos 21 anos escreveu um tratado sobre o teorema binominal que foi sucesso na Europa. Ganhou a cadeira de matemática em uma de nossas universidades e teve, pelo que parece, uma carreira brilhante. Mas o homem tinha tendências hereditárias do tipo mais diabólico. Uma tendência criminosa, Watson, corria em seu sangue, a qual, em vez de ter se modificado, aumentou, e ele se tornou infinitamente mais perigoso, graças aos seus poderes mentais extraordinários. Rumores obscuros circulavam na cidade universitária, e ele foi compelido a resignar da cadeira e voltar a Londres, onde se estabeleceu como instrutor do exército. Isto é tudo o que o mundo sabe. Mas o que eu vou lhe contar agora, fui eu mesmo quem descobriu. Como você sabe, Watson, ninguém conhece tão bem a elite do mundo criminal de Londres como eu. E durante anos, estive consciente da presença de um certo poder por trás do malfeitor. Um poder profundamente organizado que sempre se coloca no caminho da lei e protege aquele que age mal. E muitas vezes em casos mais variados como falsificação, roubo, assassinato, senti a presença, sabe, uma presença dessa força e deduzi sua ação em muitos dos crimes não resolvidos, nos quais eu não fora consultado pessoalmente. E durante anos pretendi levantar o véu que amortalhava tudo isso. E afinal veio o momento em que agarrei o rastro e o segui. Até que, depois de 1000 voltas sinuosas, ele me conduziu ao ex-professor Moriarty, celebridade matemática. Ele é o Napoleão do crime, Watson. É o organizador de metade do que está mal e de quase tudo que não é resolvido nessa grande cidade. Ele é um gênio,
um filósofo, um pensador abstrato, e tem um cérebro de primeira ordem. Ele está imóvel, como uma aranha no centro de sua teia. Mas essa teia tem 1000 filamentos, e ele conhece bem o movimento de cada um deles. Ele quase não age, só planeja, mas os seus agentes são numerosos e magnificamente organizados. Há um crime a ser feito, um papel a ser subtraído, digamos, uma casa a ser roubada, um homem a ser raptado. A palavra é passada ao professor e a coisa é organizada e levada ao cabo. O agente pode ser pego, e nesse caso surge dinheiro para sua fiança ou para sua defesa. Mas o poder central que comanda o agente nunca é pego, nem mesmo é posto sob suspeita. E foi esta a organização que eu imaginei, Watson, e a qual dediquei toda a minha energia para revelar e desfazer. Mas o professor cercou-se por todos os lados, com proteções tão inteligentes, que, seja lá o que eu faça, parece impossível encontrar alguma evidência que o condene num tribunal. Você conhece meus dons, meu caro Watson, mas, após 3 meses, sou forçado a confessar que eu encontrei, por fim, um antagonista intelectualmente do meu nível. E o meu horror aos seus crimes se misturava à minha admiração por suas habilidades. Mas afinal, veio ele a cometer um erro. Um erro pequeno, mas maior do que ele poderia ter se permitido. Quando eu estava tão próximo, eu tive a minha chance e a partir daquele ponto, teci minha rede ao redor dele. E agora estou prestes a fechá-la. E em 3 dias, quer dizer, na segunda-feira próxima, certas coisas estarão maduras. E o professor, com todos os sócios principais da sua quadrilha, estará nas mãos da polícia. E então haverá o maior julgamento criminal do século, o esclarecimento de mais de 40 mistérios, e a força para todos eles. Mas se nos movermos prematuramente, você compreende, eles podem deslizar para fora de nossas mãos na última hora. Agora, se eu pudesse ter feito isso sem o conhecimento do professor Moriarty, estaria tudo bem. Mas ele foi muito sagaz e percebeu todos os passos que dei para lançar a armadilha em torno dele. Várias vezes ele tentou fugir, mas sempre eu o impedi. Digo-lhe, meu amigo, que se um relato detalhado dessa competição silenciosa pudesse ser escrito, seria considerado o mais brilhante apanhado de golpes e contragolpes da história da investigação. Nunca subi tão alto e nunca fui tão duramente pressionado por um oponente. Ele cortou fundo e eu mais fundo ainda. Esta manhã foram dados os últimos passos e só são necessários 3 dias para completar o negócio. Estava eu sentado em meu quarto, refletindo sobre o assunto, quando a porta se abriu e o professor Moriarty parou diante de mim. Os meus nervos são bastante fortes, Watson, mas eu devo confessar que tomei um susto quando vi, no limiar da minha porta, um homem que tanto tinha estado em meus pensamentos. E sua aparência me era bastante familiar. Ele é muito alto e magro. A fronte se sobressai numa curva branca e os olhos se afundam no rosto. Usa a barba bem feita, é pálido, de aparência ascética, tendo algo professoral em suas características. E os seus ombros são arredondados de tanto estudar, e a cabeça projeta-se para frente, oscilando contínua e vagarosamente de um lado para o outro, como um réptil. Ele me observou com grande curiosidade, e seus olhos enrugados. O senhor tem um desenvolvimento frontal menor do que eu esperava, disse ele afinal. É hábito perigoso engatilhar armas de fogo no bolso do roupão. É fato que, logo que ele entrou, percebi imediatamente o perigo extremo no qual eu me encontrava. A sua única fuga concebível seria silenciar-me.
Imediatamente eu passei, sem que ele notasse, o revólver da gaveta para o meu bolso e o escondi com o roupão. À observação dele, tirei a arma e coloquei-a sobre a mesa. Ele ainda sorriu e piscou, mas havia, sabe, algo nos seus olhos que me deixaram contente por ela estar ali. O senhor evidentemente não me conhece, disse ele. Pelo contrário, respondi. Penso que é bastante evidente que eu o conheço. Pegue uma cadeira, por favor. Posso dar ao senhor 5 minutos se tiver algo a dizer. Tudo aquilo que eu tenho a dizer já passou por sua mente, disse ele. Então, possivelmente, minha resposta já passou pela sua, retruquei. O senhor se levanta rápido? Muito rápido. Ele meteu a mão no bolso e eu peguei a pistola da mesa, mas ele tirou de dentro apenas um memorando no qual tinha rabiscado algumas datas. O senhor cruzou o meu caminho no dia 4 de janeiro, disse ele. E no dia 23, me incomodou pelo meio de fevereiro. O senhor me atrapalhou seriamente ao término de março. Tive meus planos absolutamente impedidos. E agora, ao fim de abril, encontro-me em tal posição, por causa de sua perseguição ininterrupta, que corro verdadeiramente o risco de perder a liberdade. A situação está se tornando impossível. E tem alguma sugestão a fazer? Perguntei. É preciso que pare com isso, Sr. Holmes, disse ele balançando a cabeça. Sabe disso. Depois da segunda-feira, disse eu. Basta, basta, disse ele. Estou seguro de que um homem de sua inteligência sabe que só pode haver uma saída para tudo isso. É necessário que o senhor se retire. O senhor retorceu as coisas de tal maneira que só nos deixou um recurso. Foi um desafio intelectual acompanhar o modo como o senhor se agarrou a esse negócio. E eu digo, sem afetação, que seria uma aflição para mim se eu fosse forçado a tomar qualquer medida extrema. O senhor sorri, mas eu lhe asseguro de que é verdade. O perigo faz parte do meu trabalho, observei. Isso não é nenhum perigo, disse ele. É a destruição inevitável. O senhor está no caminho não apenas de um indivíduo, mas de uma organização poderosa, cuja extensão o senhor, com toda a sua inteligência, não foi capaz de perceber. Precisa cair fora. Ou será esmagado. Temo, disse eu, levantando-me, que pelo prazer dessa conversa eu esteja negligenciando negócios de importância que me esperem em outro lugar. Ele também levantou e olhou para mim em silêncio, menando a cabeça tristemente. Bem, bem, disse ele afinal. É uma pena, mas eu fiz o que pude. Eu conheço todo o seu jogo, e o senhor não pode fazer nada antes da segunda-feira. Foi um duelo entre nós dois, Sr. Holmes. O senhor espera levar-me ao tribunal. Eu lhe direi que nunca irei ao tribunal. O senhor espera derrubar-me. E eu lhe digo que nunca me derrubará. Se o senhor for inteligente o suficiente para conseguir me prejudicar, fique descansado. Que eu farei o mesmo consigo. Fez-me vários elogios, Sr. Moriarty, disse eu. Deixe que eu lhe retribua com um. Ao lhe dizer que, se eu estiver seguro da primeira eventualidade, eu, no interesse do público, aceitarei alegremente a segunda. Posso lhe prometer uma, mas não a outra, ele rosnou, e assim voltou as costas para mim, e saiu do quarto desapontado. Essa foi a minha estranha conversa com o professor Moriarty. Confesso que deixou um efeito desagradável em minha mente. A forma suave e precisa com que ele falou produziu uma impressão de sinceridade que um mero tirano não conseguiria produzir. É claro, você dirá, por que não toma precauções e coloca a polícia atrás dele?
A razão é que eu estou convencido de que é dos seus agentes que virá o golpe. Tenho provas de que é assim que vai ocorrer. E você já foi atacado? Meu caro Watson, o professor Moriarty não é um homem que deixe a grama crescer debaixo de seus pés. Saí ao meio-dia para tratar de uns negócios na Oxford Street. E assim que passei a esquina que leva a Bentkin Street para Welbeck Avenue, um carroção de transportar mobília de 2 cavalos, furiosamente dirigido, zumbiu na minha direção como um raio. Pulei para o passeio e salvei-me pela fração de um segundo. O carroção saiu em disparada pela Marylebone Lane e depois desapareceu. Eu me mantive na calçada depois disso, Watson. Mas quando eu desci a Very Street, um tijolo, sabe, um tijolão, caiu do telhado de uma das casas, quebrando-se aos meus pés. Chamei a polícia e eles examinaram o lugar. Havia ardósias e tijolos empilhados no telhado, os quais seriam usados para algum concerto, e fizeram-me acreditar que o vento tinha derrubado alguns. É claro que eu sabia que não, mas não podia provar nada. Chamei um táxi e depois disso fui à casa do meu irmão em Pall Mall, onde passei o dia. Agora vim até aqui e no trajeto fui atacado por um biltre com um cacetete. Derrubei-o, claro, e a polícia o tem sob custódia. Mas posso lhe dizer com absoluta confiança que nenhuma conexão possível jamais será traçada entre o cavaleiro em cujos dentes rompi minhas juntas e o professor de matemática aposentado que está, ouso dizer, resolvendo problemas num quadro negro a 16 quilômetros de distância. Você não se surpreenderá, Watson, que meu primeiro ato ao entrar em sua casa tenha sido o de fechar as venezianas, e que fui compelido a pedir sua permissão para utilizar uma saída menos conspícua que a porta da frente, claro. Muitas vezes eu tinha admirado a coragem do meu amigo, mas nunca mais do que agora, enquanto estava calmo, sentado, relatando a série de incidentes que compunham um dia de horror. E você vai passar a noite aqui? Não, meu amigo. Eu seria um convidado perigoso. Já fiz meus planos e tudo ficará bem. As coisas já estão tão encaminhadas de modo que podem andar sem minha ajuda. No que diz respeito à prisão, embora minha presença seja necessária para a prova de culpabilidade. Então, o melhor que tenho a fazer é sumir durante uns poucos dias que faltam antes da polícia ficar livre para agir. Seria um grande prazer para mim, portanto, se pudesse vir ao continente comigo. A clínica está calma, disse eu, e eu tenho um vizinho obsequioso. Será um prazer acompanhá-lo. Partimos amanhã de manhã? Se necessário. Oh, sim, é muito necessário. Eu imploro, meu caro Watson, que você obedeça à risca as minhas instruções. Pois agora está jogando um jogo a 4 mãos comigo, contra o velhaco mais astuto e o sindicato do crime mais poderoso da Europa. Agora escute. Você despachará qualquer bagagem que pretenda levar por intermédio de um mensageiro fiel, sem endereço, para a estação de Vitória, essa noite. Pela manhã você mandará chamar um carro de praça, pedindo ao homem que não pare nem no primeiro e nem no segundo que se apresentar. Entre nesse carro e corra para Strand, no fim da Lauter Arcade, passando o endereço ao cocheiro numa tira de papel, com a recomendação de que ele não a jogue fora. E tenha o dinheiro na mão para pagar. E no momento em que o táxi parar, meta-se pela arcada, tomando as precauções para chegar do outro lado às 9h15. Você encontrará um carro fechado e pequeno, esperando no meio-fio, dirigido por um indivíduo com um capote preto pesado, com a gola vermelha. Entre nesse carro e chegará à estação Vitória a tempo de pegar o Expresso Continental. E onde eu encontrarei você? Na estação.
O segundo vagão da primeira classe, a contar a partir da frente, estará reservado para nós. Nós nos encontraremos no vagão, então? Sim. Foi em vão que pedi a Holmes que permanecesse durante a noite. Era evidente para mim, entretanto, que ele poderia trazer dificuldades à casa na qual estivesse, e que esse era o motivo que o impelia a ir. Com algumas palavras apressadas quanto aos nossos planos no dia seguinte, saiu comigo para o jardim, onde subiu pelo muro que dá na Mortimer Street. Assobiou imediatamente para um carro, no qual o vi sair. Pela manhã obedeci às injunções de Holmes na carta. Um carro foi procurado com toda a precaução, a fim de prevenir que o tivessem preparado para nós, e fui imediatamente após o café da manhã para Lowther Arcade, pelo qual eu passei no máximo de minha velocidade. Um carro fechado estava me esperando com um motorista gordo embrulhado em um capote escuro, que logo que entrei, chicoteou o cavalo e rumou para a estação Victoria. Quando desci, ele fez a volta com a carruagem e saiu apressado novamente, sem lançar qualquer olhar na minha direção. Até aí, tudo tinha ocorrido admiravelmente. Minha bagagem estava esperando por mim e não tive nenhuma dificuldade em achar o vagão que Holmes indicara, sendo o único no trem que tinha uma placa de reservado. E minha única fonte de ansiedade agora era o fato de Holmes não ter aparecido. O relógio da estação indicava que faltavam apenas 7 minutos para partir. E, em vão, eu procurei a figura do meu amigo entre um grupo de viajantes e carregadores. Não havia nenhum sinal dele. Passei alguns minutos ajudando um venerável padre italiano que se esforçava por fazer o carregador entender, no seu inglês estrupiado, que a sua bagagem devia ser endereçada a Paris. Então, tendo dado outra olhada em volta, voltei ao meu vagão, onde achei que, apesar do bilhete, tinham me dado por engano o amigo italiano decrépito como um companheiro de viagem. E estava ali. Era inútil explicar a ele que a sua presença não me era bem-vinda, pois o meu italiano conseguia ser mais limitado do que o inglês dele. Sendo assim, dei de ombros, resignadamente, e continuei olhando para fora com ansiedade em busca do meu amigo. Um frio de medo me percorreu a espinha, pois eu pensei que sua ausência pudesse significar que algum golpe o tinha batido durante a noite. As portas já tinham todas fechado, e o apito soprando, quando... "Meu caro Watson", disse uma voz, "não me dá nenhum bom dia." Virei-me assustado. O velho eclesiástico tinha virado o rosto para mim, e num instante as rugas tinham sido alisadas, o nariz puxado para longe do queixo, o lábio inferior deixou de se projetar, e a boca parou de tremer, e os olhos sombrios recuperaram o seu fogo, e a figura curvada se ergueu, e no instante seguinte, a armação inteira tornou a descer, e Holmes se foi tão depressa quanto viera. "Céus!" gritei. "Como você me assustou!" "Toda precaução ainda é necessária", ele sussurrou. "Eu tenho razão para pensar que estão em nossa cola. Ah, lá está o próprio Moriarty." O trem já tinha começado a se mover enquanto Holmes falava. Olhando para trás, vi um homem alto, abrindo o caminho furiosamente pela multidão e acenando com a mão, como se quisesse parar o trem. Porém era muito tarde, porque ganhávamos impulso rapidamente e logo tínhamos deixado a estação como uma flecha. "Com todas as precauções, você vê que nos safamos por pouco", disse Holmes rindo. Ele se levantou e, livrando-se da batina e do chapéu que tinham construído o seu disfarce, os guardou em cima da sacola de mão. "Você leu o jornal matutino, Watson?" "Não." "Não viu nada sobre Baker Street, então?" "Olha, Baker Street? Alvejaram os nossos quartos a noite passada. Não causaram grandes danos." "Céus, Holmes, mas isso é intolerável."
Eles devem ter perdido meu rastro completamente depois que o homem que me agrediu foi preso. Caso contrário, não teriam imaginado que eu tivesse voltado para casa. Entretanto, eles tomaram a precaução de vigiar você. E foi isso, evidentemente, que trouxe Moriarty à Estação Vitória. Você não cometeu algum deslize na sua vinda? Eu fiz o que você aconselhou exatamente. Você achou o carro fechado? Sim, estava esperando. Você reconheceu o cocheiro? Não. Era o meu irmão, Mycroft. É uma vantagem em tais casos não precisar confiar num mercenário. Mas temos que planejar o que faremos agora em relação a Moriarty. E como esse trem é um expresso em movimento, eu creio que nós nos livramos dele. Meu caro Watson, você não percebeu. Evidentemente, o significado daquilo que eu disse quanto a esse homem poder ser colocado no mesmo patamar intelectual que eu. Você não imagina que se eu fosse o perseguidor, me permitiria ser confundido por um obstáculo tão pequeno? Porque então você deveria ter pensado isto dele. E ele, o que ele fará? O que eu faria? O que você faria então? Fretaria um trem. Mas deve ser tarde para isso? De modo algum, Watson. Esse trem para Canterbury e de lá sempre fica a menos de um quarto de hora. Ele nos pegará lá. Parece até que nós somos os criminosos. Temos que prendê-lo quando aparecer. Seria arruinar um trabalho de 3 meses, Watson. Pegaríamos o peixe grande, mas os menores se arremessariam à direita e à esquerda, fugindo da rede. Na segunda-feira nós pegaremos todos. Não, uma prisão é inadmissível. O que fazer então? Desceremos em Canterbury. E depois? Bem, então faremos um passeio pelos campos até New Haven. E dali subiremos para Jeep. Moriarty fará mais uma vez o que eu faria. Ele seguirá para Paris, identificará nossa bagagem e esperará por 2 dias no depósito. Enquanto isso, nós nos divertiremos cada um enchendo uma mala, assim estimulando a indústria do país que estivermos atravessando, e seguiremos em nosso vagar para a Suíça, Luxemburgo e Basel. Descemos assim em Canterbury e descobrimos que teríamos de esperar 1 hora para pegar um trem para New Haven. Eu ainda estava olhando muito tristemente para o carro de bagagem que desaparecia rapidamente com o meu guarda-roupa, quando Holmes me puxou pela manga, apontando para os trilhos. Lá, veja, disse ele. Longe, entre os bosques de Kentish, surgiu um novelo tênue de fumaça. 1 minuto depois, era possível ver um vagão voando pela curva aberta que conduz à estação. E pouco tempo tivemos para achar um lugar atrás de uma pilha de bagagem, quando ele passou, com um ronco e um estrondo, explodindo o ar quente em nossas faces. Lá vai ele, disse Holmes, enquanto assistíamos o carro balançar sobre as agulhas. Há limites, você vê, para a inteligência do nosso amigo. Teria sido um coupe-matré se tivesse deduzido o que eu deduziria e agisse de acordo. E o que ele teria feito se tivesse nos alcançado? Não há dúvida de que ele teria desferido um ataque assassino sobre mim. Porém, é um jogo que os dois podem jogar. A pergunta agora é: se nós deveríamos almoçar aqui ou correr o risco de passar fome até chegar a New Haven? Viajamos para Bruxelas naquela noite e ficamos por lá 2 dias, indo no terceiro para Estrasburgo. Na segunda-feira pela manhã, Holmes telegrafou à polícia de Londres. E pela noite uma resposta esperava por nós em nosso hotel. Holmes rasgou-a para abrir, e então com uma maldição lançou-a no fogo. Eu deveria saber, gemeu. Ele escapou. Moriarty? Prenderam todo o bando, com exceção dele. Ele nos enganou, ele os enganou, claro, quando eu saí do país. Não havia ninguém para enfrentá-lo. Mas eu pensei ter colocado o jogo nas mãos dele.
Eu creio que é melhor retornar à Inglaterra, Watson. E por quê? Porque eu serei um companheiro perigoso agora. O trabalho daquele homem se acabou. Ele estará perdido se voltar a Londres. Se eu percebi direito o seu caráter, creio que dedicará todas as suas energias para se vingar de mim. E ele disse muita coisa em nossa breve entrevista, e eu creio que foi isso que ele quis dar a entender. Recomendo-lhe, portanto, que volte ao seu trabalho. Tratava-se de um apelo que dificilmente seria atendido por um velho companheiro ou um velho amigo. Sentamos na Salle de Marge de Estrasburgo, discutindo a questão por cerca de 1 hora, mas na mesma noite retornamos nossa viagem, pondo-nos a caminho de Genebra. E durante uma semana encantadora, vagamos pelo Vale do Reno, e então, desviando-nos para Leuc, seguimos pelo James Pass, ainda afundado na neve, e por Interlaken, rumamos para Meiringen. Era uma viagem adorável, o verde delicado da primavera abaixo, o branco virgem do inverno acima, mas eu sabia que nunca, sequer por um momento, Holmes se esqueceu da sombra que pairava sobre ele. Nos humildes vilarejos alpinos, ou nas paisagens solitárias das montanhas, eu poderia ainda dizer pelos rápidos relances dos seus olhos, e o exame penetrante que ele fazia de todas as faces que passavam por nós, que ele estava convicto de que, andássemos por onde fosse, não poderíamos nos afastar do perigo que nos perseguia. E uma vez lembro-me, quando passávamos pelo Gemmi, caminhávamos pela margem do melancólico Dalbens, que uma enorme rocha rolou montanha abaixo e caiu com um estrondo ao largo atrás de nós. Em um instante, Holmes tinha corrido até o cume da montanha e, mantendo-se de pé sobre um pináculo bem alto, alçou o pescoço em todas as direções. E foi em vão que nosso guia o assegurou de que a queda de pedras era um evento comum na primavera. Ele não disse nada, mas sorriu para mim com o olhar de um homem que vê se cumprir o que tinha esperado. E, no entanto, apesar de toda a sua vigilância, ele não estava deprimido. Pelo contrário, lembro nunca tê-lo visto em tal espírito exuberante. Sucessivas vezes, recorria ao fato de que, se tivesse certeza de que a sociedade tinha sido livrada do professor Moriarty, ele levaria alegremente sua própria carreira, para uma conclusão. Creio poder ir tão longe a ponto de dizer, Watson, que não vivi completamente em vão, observou. Se os meus trabalhos se encerrassem essa noite, eu ainda poderia avaliá-los com serenidade. O ar de Londres é mais doce por causa da minha presença. Em mais de 1000 casos, não tenho consciência de alguma vez ter usado meus poderes do lado errado. E ultimamente fui tentado a olhar para os problemas causados pela natureza, em vez desses mais superficiais, pelos quais a nossa sociedade é responsável. As suas memórias terão um fim, Watson, no dia em que eu coroar a minha carreira com a captura ou o fim do criminoso mais perigoso e capaz da Europa. Serei breve, não obstante exato, no pouco que resta para contar. Não é um assunto no qual eu me deteria de boa vontade. E ainda assim estou consciente de que um dever me obriga a não omitir nenhum detalhe. Foi no dia 3 de maio que nós chegamos à pequena aldeia de Meiringen, e lá nos alojamos no Englischer Hof, pertencente a Peter Steyler, o ancião. Nosso proprietário era um homem inteligente e falava excelentemente o inglês. Depois de ter trabalhado durante 3 anos como garçom no hotel de Grosvenor, em Londres. A conselho dele, na tarde do dia 4, partimos com a intenção de cruzar as colinas e passar a noite no vilarejo de Rosenlaui. Entretanto, tínhamos ordens estritas para não passarmos as quedas do Reichsbach, que estão mais ou menos a meio caminho da montanha, sem fazer uma pequena volta para vê-las.
Realmente, essas quedas do Reichenbach é um lugar assombroso. A queda d'água, a crescida da neve em degelo, mergulha em um tremendo abismo, do qual o vapor se ergue como a fumaça de uma casa incendiando. O rio lança-se em um imenso precipício, circundado de rochas brilhantes e negras como o carvão, e que se estreitam numa cova fervente de espuma e profundidade incalculável, que lança a corrente para sua orla dentada. E a longa voragem de águas verde que cai rugindo e a cortina grossa de vapor que sobe assobiando causam vertigem pelo constante redemoinho e clamor. Paramos próximos à margem olhando a água se rompendo contra as rochas negras, muito abaixo, e escutando o ruído como um grito humano que subia do abismo com o vapor, chegando até nós. O caminho foi aberto em semicírculo ao redor da cachoeira, para proporcionar uma visão completa, mas termina abruptamente, e o viajante tem que voltar por onde veio. Nós tínhamos resolvido fazer isso, quando vimos um rapaz indo em nossa direção, correndo com uma carta. Levava a marca do hotel do qual há pouco tínhamos partido, e era endereçada a mim pelo proprietário. Parecia que pouquíssimos minutos depois da nossa partida, uma senhora inglesa tinha chegado e estava num estado crítico. Tinha passado o inverno em Devil's Platts e estava viajando para se encontrar com amigos em Lucerne, quando uma hemorragia súbita a abateu. Pensava-se que teria apenas algumas horas de vida, mas seria um grande consolo para ela ver um doutor inglês. E se eu apenas voltasse, etc. Bom, o bom Staler assegurava-me, em um pós-escrito, que ele consideraria minha ausência como um enorme favor, já que a senhora recusava-se absolutamente a ver um médico suíço. E ele não podia deixar de sentir que estava incorrendo em uma grande responsabilidade. O apelo era tal que não podia ser ignorado. Era impossível recusar o pedido de uma concidadã que estava morrendo em uma terra estranha. Tive ainda minhas dúvidas sobre deixar Holmes. Porém, finalmente ele concordou em reter consigo o jovem mensageiro suíço como um guia e companheiro, enquanto eu voltava a Meiringen. Meu amigo pretendia se demorar algum tempo na cachoeira, então escalaria lentamente a montanha até Rosenlaui, onde eu me reuniria com ele pela noite. E enquanto me virava, eu vi Holmes, com as costas contra uma rocha e os braços cruzados, contemplando abaixo o correr das águas. Foi a última vez que o destino me permitiu vê-lo nesse mundo. Quando eu estava próximo ao fim da descida, olhei para trás. Era impossível daquela posição ver a cachoeira, mas eu podia ver o caminho sinuoso que serpenteia sobre o ombro da montanha e conduz a ela. Ao longo deste, havia um homem, me lembro, caminhando muito rapidamente, e eu podia ver claramente a sua figura negra contra o verde. Eu observei a energia com que ele andava, mas ele fugiu novamente da minha mente, enquanto eu me apressava para a minha incumbência. Eu devo ter gasto pouco mais de 1 hora até alcançar Meiringen. O velho Staler estava parado na varanda do hotel. Bem, disse eu apressado, espero que ela não tenha piorado. Um olhar de surpresa passou pelo seu rosto, e ao primeiro tremor das sobrancelhas dele, o meu coração saltou-me do peito. O senhor não escreveu isso? Perguntei, enquanto puxava a carta do meu bolso. Não há nenhuma senhora inglesa doente no hotel? Certamente que não, gritou ele. Mas aqui a marca do hotel deve ter sido escrito por aquele inglês alto que entrou depois de vocês terem saído. Ele disse que... Eu nem esperei por nenhuma explicação, nenhuma das explicações do proprietário, e nos unir do terror. Eu já corria a rua da aldeia abaixo, precipitando-me pelo caminho que tão recentemente tinha descido. Levei 1 hora para chegar lá embaixo.
E apesar de todos os meus esforços, 2 outras tinham se passado antes de que eu me encontrar mais uma vez na cachoeira de Reichenbach. Lá estava o bastão de alpinismo de Holmes, ainda apoiado contra a rocha sobre a qual eu tinha deixado. Não havia mais nenhum sinal dele. E foi em vão que eu gritei. A minha única resposta foi a minha própria voz reverberando num eco nos penhascos ao redor. Foi a visão daquele bastão de alpinismo que me abateu. Ele não tinha ido para Rosenlaui. Tinha permanecido naquele caminho de menos de 1 metro de largura, com uma parede íngreme de um lado e a queda do outro, até que o inimigo o tinha colhido dali. O jovem suíço também desaparecera. Devia ter sido pago por Moriarty, e deve ter deixado os 2 homens juntos. Mas então o que teria acontecido? Quem nos contaria o que teria acontecido? O que tinha acontecido então? Permaneci fora de mim por 1 ou 2 minutos ofuscado pelo horror da coisa. E então eu comecei a pensar nos próprios métodos de Holmes e tentar praticá-los para desvendar essa tragédia. Foi fácil, na verdade. Durante nossa conversa não tínhamos ido até o fim do caminho, e o bastão de alpinista marcava o lugar onde paramos. A terra enegrecida é fofa o tempo todo, pelo vento incessante de vapor, e até mesmo um pássaro deixaria ali sua marca. 2 linhas de pegadas eram claramente visíveis ao longo da extremidade mais distante do caminho, conduzindo para longe de mim. Não havia nenhuma retornando. A alguns metros do fim, o solo estava todo fendido, num remendo de lama, e as samambaias que orlavam à beira do precipício estavam despedaçadas e sujas. Baixei o rosto e observei, com o vapor borbotando para cima do meu redor. Tinha escurecido desde a minha partida, e agora eu só poderia ver, aqui e lá, o brilho de umidade nas paredes pretas, e muito abaixo, o término da queda d'água se quebrando. Eu gritei, mas apenas esse mesmo grito, meio humano, respondeu-me da cachoeira. Mas estava destinado que eu deveria ter, depois de tudo, uma última palavra de saudação do meu amigo e camarada. Eu disse que o bastão de alpinista dele estava apoiado contra uma rocha que se projetava no caminho. E em cima desse bloco, algo luminoso atraiu meu olhar, e cobrindo os olhos com a mão, descobri que vinha da cigarreira prateada que ele carregava. E ao levantá-la, um pequeno retângulo de papel sobre o qual ela estava caiu tremulando no chão. Desdobrando-o, achei 3 páginas rasgadas do seu livro de notas, as quais se dirigiam a mim. E eram características do homem cujo rumo era preciso, e a escrita firme e clara, como se tivessem sido escritas no seu escritório. Meu querido Watson, dizia, escrevo essas poucas linhas por cortesia do Sr. Moriarty, que me deixou escolher o momento para a discussão final das questões pendentes entre nós. Ele me fez um esboço dos métodos pelos quais evitou a polícia inglesa e manteve-se informado dos nossos movimentos. Tais métodos confirmam certamente a alta opinião que eu tinha formado das habilidades dele. Fico contente de pensar que livrarei toda a sociedade da sua terrível presença. Entretanto, temo que será às custas do que trará dor aos meus amigos, e especialmente, meu caro Watson, a você. Eu já havia lhe explicado, porém, que a minha carreira tinha chegado ao ápice, e que nenhum possível final estaria mais ao meu gosto do que esse. E na realidade, se me permite fazer uma confissão completa, eu estava totalmente convencido de que a carta de Meiringen era falsa, se lhe permite partir. E se lhe permite partir, foi persuadido de que algo desse tipo se seguiria. Diga ao inspetor Patterson que os documentos de que ele precisa para condenar a quadrilha estão na repartição M da escrivaninha.
em um envelope azul com a inscrição Moriarty. Fiz toda a disposição das minhas propriedades antes de deixar a Inglaterra e passei-a para o meu irmão Mycroft. De minhas saudações à senhora Watson. E acredite em mim, para sempre, meu querido companheiro. Muito sinceramente, Sherlock Holmes. Algumas palavras bastam para contar o pouco que resta. O exame dos peritos deixa pouca dúvida de que uma luta entre os dois terminou, como não podia de ser, e na queda deles presos nos braços um do outro. Qualquer tentativa de recuperar os corpos estava absolutamente condenada. E lá, muito abaixo, naquele terrível caldeirão de água e espuma, repousarão por todo o sempre o criminoso mais perigoso e o campeão da lei de sua época. O jovem mensageiro nunca mais foi achado, e não há nenhuma dúvida de que ele era um dos numerosos agentes que Moriarty mantinha em serviço. Quanto à quadrilha, ainda hoje deve estar na memória do público o quanto as evidências que Holmes tinha acumulado expunham totalmente a sua organização e como pesava sobre eles a mão do homem morto, do seu terrível chefe. Poucos detalhes se conseguiram durante o processo, e se fui agora compelido a deixar um depoimento claro de sua carreira, foi devido a esses paladinos imprudentes que tentaram limpar sua memória, atacando aquele que sempre vou considerar o melhor e o mais sábio homem que alguma vez eu conheci. Fim do conto. O problema final. O que acontece, pessoal? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal. Precisamos falar desse personagem. Há uma lista no Guinness de todos os personagens da literatura, os que mais foram retratados em filmes, séries, HQs, histórias, e Sherlock Holmes é o primeiro em disparada. Então percebam que o quanto este personagem, que tem apenas 100 e poucos anos, 120, 130 anos, é amado e querido pelo público. Então nessa lista tem Frankenstein, tem o Drácula, que é o outro personagem gigante também, tem a Madame Bovary, e aqui ele com mais de 250 aparições. Só atualmente nós temos 2 séries do Sherlock Holmes, o Elementary, né, e o Sherlock. E além dos filmes com o Robert Downey Jr., então para você ver o tamanho desse personagem. E há muitos britânicos, tem até pesquisas recentes aí falando, eu vou deixar o site aqui para vocês, dizendo que 1 em cada 5 britânicos acredita que Sherlock Holmes era uma pessoa real. Então, acreditem, é um capítulo à parte na literatura, sobretudo a literatura não só investigativa, né, o gênero do conto policial, mas a literatura em geral, ok? E o que acontece? O Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, muita gente acredita, os cientistas descobriram algumas cartas, segundo o site aqui, que revelavam que chegou um momento, gente, que o personagem se tornou muito maior do que o próprio escritor, a ponto do escritor ter uma repulsa muito grande pelo Sherlock. E no final, o que acontece? Tanto que ele some aí ele morre no conto, né, desce a cachoeira gigantesca, se joga no precipício junto com o professor Moriarty, está aí um grande vilão também. Então o que eles diziam? Chegou um momento que ele não aguentava mais, queria escrever sobre outras coisas, queria se dedicar a outras escritas. E por quê?
ele considerava que críticos pomposos desprezavam as suas narrativas do Sherlock Holmes como se fosse uma literatura vulgar, né? Já que a dupla seria entendida por alguns, era um personagem somente para ganhar dinheiro. Então, houve uma comoção muito grande com a morte do Sherlock Holmes, como se tivesse morrido o Ayrton Senna na vida deles lá. Um grande personagem, um herói nacional. Justamente porque Conan Doyle queria ser um autor sério, queria escrever obras históricas, romances, e o Sherlock Holmes estava roubando toda a atenção dos seus leitores. Até que em 1891, Conan Doyle decidiu acabar com o seu personagem. Decidiu assassinar Sherlock Holmes. E a hostilidade em relação ao personagem era tão forte que o escritor compartilhou suas experiências com a sua mãe. E aí tem uma fala dele aqui no site: eu quero matar Sherlock Holmes, exterminá-lo para sempre. Ele me impede de fazer coisas muito melhores. Então, aí você percebe qual foi o acontecimento no problema final, que logo no começo, quando Sherlock Holmes entra na casa do Watson, já está falando, já está querendo entregar os pontos. Minha carreira chegou no ápice, tá bom por aqui, vamos parar por aqui, né? Tava igual o Pelé quando se aposentou, não é verdade? Melhor aposentar no auge, e tem esse Moriarty também. Ninguém podia acreditar realmente que o grande personagem da literatura atual estivesse morto. Isso até que o escritor Conan Doyle sentiu o poder da indignação popular. Ele começou a receber cartas dos antigos haters, né? Eles já existiam nessa época. Algumas com súplicas e outras até com ameaças de pessoas que exigiam que o herói fosse ressuscitado. Então estava meio perigoso até para ele andar na rua, as pessoas olhando feio para ele. Imagine, né? Fecharam a Paulista lá para pedir a volta do Sherlock Holmes. Mas o escritor estava decidido. Ninguém poderia mudar sua posição. Ele se dedicou novamente ao trabalho sério e até retornou à prática médica, né? Depois, só que aí onde ele ia, né, parecia que perseguia ele um fantasma. O fantasma do Sherlock Holmes perseguia seu criador. Olha a história, que incrível, gente. Olha que isso. Até que chegou um momento que ele se viu exausto por tudo aquilo, né? Então, o teimoso Arthur escreveu O Cão dos Baskerville, uma história que leva o leitor de volta aos tempos em que Sherlock estava vivo. O romance acabou até sendo muito bem sucedido, e Arthur Conan Doyle, vocês já leram O Cão dos Baskerville? Ele fica... Bom, não vou dar spoiler aqui. E aí, Conan Doyle tornou-se o escritor mais bem pago na história da literatura mundial. Ele era o... Quem é hoje o mais bem pago? É a J.K. Rowling? É o Stephen King? Não, era Arthur Conan Doyle. Se 120 anos atrás houvesse a palavra best-seller, os livros e histórias sobre Sherlock mereceriam esse título. E aí é a hora do Sherlock se tornar uma lenda. Ele retornou sozinho. Então, foi obrigado, e ele voltou de uma maneira tão incrível quanto ele se foi. Em uma narrativa que demonstrou realmente o quanto o Conan Doyle é um gênio. Então tem aí algumas... Eu vou deixar outro site aqui com algumas verdades e mentiras sobre Sherlock Holmes, e eu posso fazer um vídeo numa próxima ocasião falando sobre essas verdades e mentiras, ok? Então, muito obrigado a todos, até a próxima.